De animais. 7 mistérios que a ciência não consegue explicar. 7 mistérios que... Você sabia que muitas coisas já aconteceram aqui na Terra e até hoje não possuem explicações? Coisas que a ciência não Yeah, consegue baby. explicar. Como, por exemplo, a bateria de Bagdá, a laje de concreto zodíaco, o manuscrito de Voynich e muito mais. Então já vai se Voynich. preparando aí porque hoje nós vamos mostrar pra vocês alguns mistérios que até hoje não foram explicados. Mas antes, se inscreva no canal e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Fechou o joinha? Yeah. Tá pretinho aí embaixo? Então tá certo agora. Vamos Tá. pro vídeo, puxa a vinheta. Fiz isso antes de coisar. Acho que eu aprendi mais com eles do que eu aprendi na escola, mas beleza. Bateria de Bagdá. Bateria de Em Bagdá. 1938, lá em Bagdá, um arqueólogo alemão encontrou um artefato muito curioso. O objeto parecia muito com um vaso e possuía barras de ferro cobertas em cobre. E por incrível que pareça, esse objeto aí funciona como uma espécie de bateria. Para estudar este item, Caralho. foi uma réplica e descobriram que se colocasse Quase 100 anos atrás, uma viado. outra substância ácida dentro do vaso, era possível gerar uma energia elétrica. A força não era muita, mas a bateria conseguia gerar 1 volt. O objeto foi descoberto em 1938, volt, mano. mas foi datado para 200 anos antes de Cristo. Ou seja, seria uma bateria com Quanto é mais que é de um 2000 volt? anos de Volt. idade. Então, voltando a 2000 anos, naquela época alguém já tinha desenvolvido uma espécie de bateria. Para que será? Caralho, é 2000, A mano. bateria tinha aproximadamente 13 centímetros, e ao todo foram encontradas outras 12 baterias dessas. E mesmo depois de ter encontrado várias dessas baterias, até hoje essas baterias e para que elas serviam são um mistério. Será que eles tinham os aparelhos elétricos naquela época que nós não conhecíamos? Isso não sabemos. Aliens. Surgiram e dizem que essa bateria era utilizada para dar choques e tratar pessoas com doenças, ou até mesmo embelezar joias ou ajudar na produção de moedas. O Caralho. manuscrito mais misterioso no mundo. E nós achando que nós era avançado A já. respeito do manuscrito de Voynich, o livro mais misterioso do mundo, Esse livro foi descoberto em Nunca ouvi falar. 1912 e acredita-se que ele teria sido feito há 1500 anos. o livro é praticamente todo criptografado e também possui vários desenhos. Desenhos de planta, desenhos do corpo humano. E pelo livro estar todo Que isso, mano? criptografado em uma língua toda desconhecida, muitos cientistas não sabem do que o livro realmente se trata. Os maiores especialistas de criptografia tentaram decifrá-lo, mas só conseguiram entender 10 dos 170 mil caracteres que tem o manuscrito. São 204 páginas com 170 mil caracteres e apenas 10 foram decifrados. O livro está escrito em uma língua nunca vista. Até hoje, depois de muitos estudos, Velho, acho que daqui a pouco eu vou pegar um cajuzinho, viado. Tô começando a ficar com fome. dividido em 5 partes, que seriam também 5 conteúdos diferentes. A primeira está cheia de ilustrações de plantas, com mais de 110 plantas desconhecidas. A segunda representaria astronomia e astrologia, com mais de 25 diagramas com desenhos de Pô, o grupo da família agora é só coisa de política, mano. Possui muitos Cada um é um, desenhos. porra. Geralmente elas estão dentro dos vasos, até os joelhos com um líquido escuro. Já a quarta parte teria desenhos de frascos muito parecidos com recipientes de farmácias, e também alguns desenhos de raízes e ervas medicinais. A quinta não tem imagem, só texto. Tabaco. E até então seu conteúdo permanece indecifrável. O livro, que parece ser uma enciclopédia, tem muitas partes medonhas. Existem alguns desenhos e imagens que deixaria qualquer pessoa perplexa, só de ver. Imagens com muitas coisas inexplicáveis. Desenhos de uma mistura de um cavalo com um verme gigante. O que seria isso, pessoal? Muitas teorias a respeito do livro Romero Brito. Ô, surgiram, mas até hoje continua Romero Brito fazia desenho? Ou era arquitetura? Esse pequeno objeto oco feito de bronze possui esse nome, dodecaedro romano, devido ao seu formato, já que é um dodecaedro. O objeto possui 12 lados, cada um dos lados com um círculo no meio, de diâmetros variados. Os tamanhos dos porra lados é também essa, variam de 4 a 11 centímetros. Por toda a Europa deve pesar uns foram 5 encontrados centenas desses objetos, principalmente entre a Inglaterra e a Hungria. E esse item seria muito velho, datado entre o século 3 e 2 antes de Cristo. E por causa do ano e da porra. região que foram encontrados, acreditam que esse objeto seria do Império Romano. O maior mistério mesmo é que não existe nenhum relato desse objeto, nenhuma escrita ou nada a respeito da utilização desse objeto na história humana. O que é, como usa, para que serve? Ele pode ser um castiçal, um dado, uma arma de guerra, uma chave. E, Que é um infelizmente, castição? nenhuma conclusão foi
apresentado até hoje. O que deixa essa história ainda mais misteriosa é que os romanos sempre deixavam escritas sobre os itens usados em suas civilizações. E até hoje não foi encontrado em lugar nenhum nada que fale diretamente sobre o dodecaedro romano. Entendi. Pedra misteriosa do lago Winnipesaukee. Essa pedra foi encontrada em 1872 em New Hampshire, nos Estados Unidos, enquanto estavam escavando uma região para colocar um New poço. Hampshire. A pedra tem cerca de 10 centímetros de comprimento, possui um formato perfeito de um ovo e tem vários desenhos esculpidos como signos, setas e frutos. Além disso, a pedra que parece um ovo possui um buraco que atravessa ela de cima para baixo, como se tivesse feito por alguma máquina. Há mais de 100 anos, arqueólogos tentam entender o significado daquela pedra. Por conta dos desenhos, as setas, frutas e até mesmo um rosto, alguns dizem Parece que ser essa batata. pedra era um artefato feito para comemorar tratado entre duas tribos. Alguns outros acreditam ser um ovo sagrado de alguma religião de tribo, que traria prosperidade. Mas até então, nada foi decretado a respeito da pedra. E há mais de 85 anos, Eles têm uma roda de carro lá atrás, agora que eu vi, viado. a pedra está sendo exposta no museu da cidade. Disco de Festo. Que, velho? Por que eles têm uma roda de O disco carro lá de Festo atrás? foi descoberto em 1908 e continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Datado do ano de 1700 a.C., esse Caralho. disco foi nas ruínas de Creta, na Grécia. São 61 palavras 1700 anos escritas antes, num velho. pequeno disco de pedra. Muitos tentaram decifrar o que estaria escrito nessas 61 palavras. E quem ganhou um pouco de credibilidade nessa história foi Garrett Owens, que diz ter Ah, caralho, eu pensei que era uma pedrinha, o tamanho dessa pedra, porra. até 90% do que estava escrito no disco. Ele disse que naquele disco nada mais é do que uma oração para a deusa mãe da civilização menor. Ainda bem que eles Mas até censuraram. então não comprovaram também a teoria desse cara. E o que realmente está escrito no disco continua um mistério até hoje. Decifre aí. Quem decifrar, grava um vídeo aqui com nós, demorou? Demorou. A respeito dos Olha, eles têm uma roda de, acho que do ABM, alguma coisa lá atrás, viado. Olha aqui. Do nada. mistérios mais loucos decifrados pelos fãs. As figuras Dogu. Dogu. Dogu em japonês significa de De barro. barro. E é por isso que é o nome dado a esses bonecos. Ao todo, foram encontradas mais de 18 mil dessas figuras. Deve ser alguma aí coisa até agora. religiosa, né? E todos esses objetos foram datados de 2.000 a 10.000 anos Ou de idade. guerra, alguma Ninguém coisa assim. conseguiu descobrir até hoje o propósito ou a utilidade dessas figuras de barro. E com isso, várias teorias surgiram para tentar explicar para que serviam esses bonecos. Os mais tradicionais acreditavam que esses objetos seriam para concentrar energia positiva. Outros acreditam ser objetos muito antigos usados pelas civilizações para decorar ou até mesmo brincar. Já outros dizem que tem a ver com trajes de Brincar com boneco de Você barro? aí de Ah, casa, se bem o que você naquela época não acredita? tinha coisa. Deixa aí nos comentários. Tá O tudo bem, objeto verdade. do Mar Báltico. Em junho de 2011, uma equipe sueca de mergulho Mar detectou em Báltico. seu sonar um objeto muito estranho no fundo do mar. Eles não encontraram nenhum destroço de navio, nenhuma outra coisa natural. O que eles encontraram foi uma espécie de estrutura redonda, que parecia ter sido feita por um homem. Segundo estudos, os pesquisadores descobriram que aquele objeto estava ali no fundo do mar há cerca de 14 Por um homem seria mil tipo anos. uma De sociedade. acordo com o geólogo Steve Wiener, disse que nesse objeto foram encontrados metais que não tem na Terra. Também foi descoberto que existia alguma espécie de força magnética em volta desse disco, pois alguns aparelhos simplesmente pararam de funcionar ao chegar perto desse objeto misterioso. Embora os caras que acharam o objeto e estão pesquisando a respeito sabem que isso é algo único para a humanidade, até hoje nada demais foi revelado sobre o caso. E o objeto continua sendo um mistério. A laje de Entendi. concreto zodíaco. Esse foi o nome provisório dado a essa pedra encontrado perto de uma casa em Mission, British Columbia, lá nos Estados Unidos em 2013. Mas é só uma Conhecida pedra? também como laje de betão, Aleatório? ou concreto do zodíaco, essa pedra gigantesca esconde um mistério. Nela possui esculpidos símbolos astrológicos e também é possível ver símbolos do zodíaco. A pedra foi encontrada enterrada próxima à superfície e tiveram que fazer um bom trabalho para retirar ela de lá. Segundo a galera que retirou essa pedra de lá, ela estaria enterrada ali há milhares de anos. Embora não se saiba ao certo do que se trata, alguns acreditam que seria algo como um relógio solar, devido às marcas e os sinais Relógio presentes solar. na pedra. Ah, faz Mas mesmo sentido. assim a pedra continua um mistério. É meio Porque até redondo hoje não também se os sabe bagulho quem assim, né? colocou a pedra lá, pra que ela era usada, quem utilizava ela. E é por isso que essa pedra continua sendo Olha lá, pior que parece mesmo, tipo um relógio, ó. Sabe? Que é tipo, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas.
Faz sentido, porque, tipo, tá em formato de um relógio. E com, tipo. Dicção. Por. Ai, foda-se. Um dos maiores mistérios Parece um da Terra, relógio. pois ela podia servir para qualquer coisa, né? Até mesmo para aquilo que a gente nem imagina. Seria algo desconhecido ou seria algo que foi feito antigamente e que hoje não serve pra nada? É, vai que era a tábua de carne dos caras, né? Ou, sei lá, o iPad pra... Caralho, tábua de carne, viado. Pra quem é que vai. Aquilo ali tem que ficar preso no chão, porque é uma pedrona. Quero o Golias pra carregar aquilo ali. Sei lá, ou a tumba de alguém, do cachorro, vários negócios, né? Pode ser também. Tumba de cachorro. Bom, e esse então foi o vídeo de hoje, um vídeo cheio de mistério, a lá Tumba você de- sabia antigo. Tumba do cachorro foi Então, foda, vocês viu? Ai, meu Deus.